Jéssica e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo de mais uma etapa que eu concluí, né, aqui na minha experiência morando em Toronto, no Canadá. Hoje eu vim falar sobre como eu consegui emprego aqui. Sim, eu consegui emprego muito rápido, perto do que eu tava esperando. Eu sinceramente não imaginava que eu fosse em um mês achar um emprego aqui. Tem muita gente que eu conheço, né, muitos brasileiros e até pessoas de fora que estão há muito mais tempo procurando e ainda não conseguiram. Então eu tô muito feliz e eu vim contar um pouquinho da minha experiência hoje aqui. Como eu falei, é a minha experiência, então foi como eu consegui, não significa que toda empresa é assim, mas para quem tiver interessado, continue assistindo esse vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar um joinha, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos sobre a minha jornada aqui no Canadá. E me segue lá no Instagram também, que eu mostro um pouquinho do meu dia para vocês sempre. Então vamos lá. Se você me acompanha no Instagram, como eu já falei, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, você já sabe que eu consegui um emprego numa Disney Store. Aqui no Canadá, aqui em Toronto mais precisamente, existem 4 Disney Stores, que são lojas, né, conveniadas da Disney, então que vendem produtos da Disney. Eu consegui emprego na do Eaton Center, que eu acho que é uma das principais, é a mais turística, porque o Eaton Center é o shopping mais turístico. E o meu emprego é uma vaga sazonal. O que significa? Ela, teoricamente, vai até janeiro. É aquelas vagas mais de final de ano, que é quando eles têm mais demanda de funcionários, porque Halloween e Natal são as épocas mais movimentadas da loja, então é quando eles precisam. Mas eu tenho a possibilidade de continuar na loja depois, se eu fizer um bom trabalho. Então, além de tudo, ela é uma vaga part-time, que chama, porque é a vaga que eu posso, né, ter aqui no Canadá. Então eu posso trabalhar 20 horas por semana no máximo, não posso trabalhar mais do que isso, meu visto não me permite trabalhar mais que isso. E eu achei isso bom porque acaba que não atrapalha tanto os meus estudos. Vai ser mais corrido? Com certeza, porque eu provavelmente vou trabalhar sábado e domingo e às vezes eventualmente de noite. Eu ainda não sei o meu schedule certinho, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas era o que tava, né, eu tava conseguindo no momento e é o que eu posso, então eu tô muito feliz com isso. E eu vou contar desde o comecinho como que foi tudo pra vocês. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu sabia que existiam lojas da Disney aqui, até pela do Eaton Center, que eu ia sempre lá e eu via. Então eu fui procurar como que você fazia pra se cadastrar nessas vagas. Na verdade, teve um dia que eu tava lá no Eaton Center e eu comecei a conversar com uma das vendedoras, né? Eu expliquei que eu tava morando aqui em Toronto há pouco tempo e que eu tava procurando um emprego. E ela falou para eu cadastrar o meu currículo no site da Disney Careers, que eventualmente tinham vagas abertas e eles poderiam entrar em contato comigo. Então, o que eu fiz? Aqui, não sei se, né, em todos os lugares do país, mas aqui em Toronto, eles têm muito esses sites de careers. Então, empresas maiores como a Disney, H&M, Zara, Sephora, várias empresas desse segmento, Starbucks, Tim Hortons, eles têm esses sites que são sites voltados para careers, carreiras, né? Então você entra nesse site e quando tem vaga disponível, eles colocam as vagas lá e você consegue se cadastrar para as vagas por meio do próprio site da empresa. Então existem sites para procurar emprego aqui, como o Indeed, por exemplo, ou o Kijiji, mas esses sites, essas empresas maiores têm os sites próprios. Quando ela me falou isso, voltei para casa e fui, né, entrei no site da Disney Careers. Eu já conhecia porque eu já tinha me inscrito pro ICP, que é um programa de trabalho na Disney, no ano passado ou retrasado. Retrasado, eu fiz a minha inscrição no ICP, acabou que eu não passei. Mas então eu já conhecia o site, eu já sabia mais ou menos como funcionava. Entrei lá, procurei vagas em Toronto. E se eu não me engano, na época tinham 4 vagas abertas. Vagas de vendedora, né? Que é o que eu tava procurando. E é o que eu podia trabalhar pelo fato de eu não ter experiência com nada aqui no Canadá.
Me cadastrei para as 4, eles pedem o seu currículo, você faz uma espécie de cadastro no site, então coloca todas as suas informações. E além disso, eles pedem o seu currículo e uma cover letter, que é uma carta de intenção que você, escreve na carta o porquê que você gosta da empresa, o porquê que você quer trabalhar lá, quais são as suas experiências ou o que você já fez que pode te ajudar nessa área que você está procurando. Enfim, é uma carta muito específica. A maioria das vagas aqui no Canadá pede por essa carta. Então, eu já tinha deixado uma meio pronta, um modelinho meio pronto, e daí eu só altero de acordo com a vaga. Como eu já tinha mandado pro Starbucks também, o Starbucks também pedia, então eu só meio que troquei a vaga do Starbucks para a vaga da Disney. Mandei para esses 4 lugares e esperei, né? Porque não tem muito o que fazer depois que você manda. Uns 2 dias depois, mais ou menos, uma das vagas respondeu o e-mail dizendo que ia tentar com outras pessoas, basicamente falando que não tinha dado certo. E tudo bem, né? Eu não esperava que fosse dar certo assim logo de cara. Mas enfim. Depois de um tempo, mais outras 2 responderam meu e-mail dizendo que já tinham fechado a vaga, que não estava mais disponível, enfim. Nisso se passou muito tempo, acho que, sei lá, mais de um mês, não lembro, mas foi algumas semanas. E eu não estava mais esperando que a 4ª vaga me respondesse, enfim, já estava vendo outros lugares, já estava mandando currículo para outros lugares. E aí um dia eu tava voltando pra casa e eu recebi uma ligação. Aqui eles ligam pra absolutamente tudo, então não é igual no Brasil que eles mandam mensagem, que eles mandam e-mail, é tudo por ligação. Então qualquer coisa que me ligam aqui eu atendo, porque no Brasil eu não atendia, porque era sempre a Vivo me enchendo o saco. Como aqui eles ligam pra tudo, toda vez que alguém me ligava eu atendia. Só que dessa vez acabou que eu me enrolei lá na hora que o celular tocou, eu tava muito cheia de coisa e não atendi na hora. Mas eles deixaram um recado na minha caixa de mensagens. Fui lá, escutei o recado. Era uma menina, a Julia, e ela estava me oferecendo se eu ainda estava interessada em uma vaga para trabalhar numa Disney Store, no Eaton Center. E juro, na hora que eu escutei essa mensagem, eu precisei processar assim na minha cabeça o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo nada. Porque eu não tinha me cadastrado para uma vaga no Eaton Center. As 4 vagas que eu tinha me cadastrado eram em outros lugares. Eu falei, gente, será que é verdade, né? Mas enfim, retornei a ligação. Foi a Julia que me atendeu de novo. E ela disse que eles estavam com vagas sazonais abertas para o final de ano, perguntou se eu estava interessada e eu disse que estava. E na mesma hora ela fez uma espécie de mini entrevista comigo. Isso é uma coisa que todo mundo que vai procurar emprego aqui em Toronto tem que estar preparado, porque muitas vezes quando a empresa te liga, eles já fazem uma espécie de entrevista com você por telefone. Então assim, você tem que ter um listening bem bom para escutar certinho o que eles estão perguntando e responder tudo certinho. E ela me perguntou por que eu queria trabalhar na Disney Store, no caso, qual que era o meu filme favorito e o meu personagem favorito da Disney. Isso é uma coisa muito de vagas da Disney. Eles focam muito para saber se você realmente conhece a empresa, né? Então eles perguntam seu personagem favorito, seu filme favorito, tudo esse tipo de coisa. Mas claro que nem todas as vagas são assim. Mas ela perguntou por que eu queria trabalhar lá. E eu já tinha uma resposta meio pensada assim na minha cabeça. Como eu falei pra vocês, eu já tinha aplicado pro ICP, então eu já tinha uma noção de como eram as entrevistas pra trabalhar na Disney no geral, tipo, na empresa Disney. Então eu respondi que era uma empresa que eu admirava muito, que eu tinha estudado muito sobre a Disney, porque eu realmente estudei, principalmente por causa do ICP. Eu conhecia muito sobre a empresa. Eu gostava muito do marketing da Disney, eu comecei a estudar marketing muito por causa da Disney. Respondi isso, falei sobre o meu filme favorito, meu personagem favorito. E ela perguntou se eu estava interessada na vaga, falei que estava. E se eu podia ir para uma entrevista coletiva que ia acontecer no sábado. Isso era algum dia da semana e a entrevista ia ser no sábado. Falei que tudo bem, que eu podia ir no sábado ou na sexta. Agora eu tô em dúvida. Eu acho que foi na sexta. Falei que tudo bem, que eu podia ir. Na sexta eu não tenho aula, então foi tranquilo pra mim. E eu fui pra essa entrevista na sexta-feira.
Chegando lá, eu tive que preencher uma espécie de ficha, assim, falando quais horários eu estaria disponível para trabalhar. Eu já tinha preenchido isso no site, então eu já sabia mais ou menos que horário colocar. Na ficha ali, falando certinho de qual horário a qual horário, quais dias da semana eu estava disponível, porque eles iam meio que montar o meu schedule, se eu fosse contratada, obviamente, baseado nisso. Então, preenchi esse papel e a gente entrou no estoque da loja com a mesma Julia, que foi a que me ligou desde sempre. E eram nesse dia da entrevista em grupo, eram 6 pessoas que estavam junto comigo, eu e mais 5. E foi assim, uma entrevista bem diferente. Eu já meio que esperava por isso, porque eu sabia como eram entrevistas da Disney, como eu falei, por causa do ICP. Então, eu gostei muito, foi uma surpresa pra mim, mesmo que eu já soubesse, foi uma surpresa pra mim, porque não é uma entrevista séria. Então, eu não fiquei com medo, não fiquei nervosa em momento algum. Pelo contrário, eu me sinto muito à vontade em entrevistas da Disney, então foi muito bom, eu acho que isso me ajuda bastante, principalmente porque eu tava me sentindo muito confortável naquela situação. Então, primeiro a gente foi dividido em duplas e cada dupla tinha que apresentar a outra pessoa. Então, eu, por exemplo, fiquei com uma menina e eu tinha que apresentar ela e ela tinha que me apresentar. Então, a gente tinha que falar nosso nome, porque, de novo, a gente gostava da Disney, falar sobre o nosso personagem favorito de novo. E se eu não me engano, era isso. Eles bem que fizeram as mesmas perguntas da entrevista por telefone. E daí a gente tinha que apresentar outra pessoa. Então, tinha que meio que decorar as respostas da outra pessoa para falar sobre ela. Depois disso, ela distribuiu uns papeizinhos com situações que poderiam acontecer na loja. De novo, a gente estava em dupla. Então, cada pessoa pegou uma situação e a gente fazia o papel de vendedor e consumidor e criava essa situação para justamente eles avaliarem como a gente ia se sair. Então, por exemplo, existiu um momento em que eu era um casal que tinha acabado de assistir o Disney on Ice, que é aquele espetáculo de patinação no gelo da Disney. Então, a outra menina que estava comigo tinha que se posicionar como vendedora e eu chegava e falava que a gente tinha acabado de assistir o Disney on Ice, que a gente estava interessado na loja e ela tinha que tentar vender algum produto para mim. E o mesmo aconteceu com ela. Ela era uma família, se eu não me engano, uma família que nunca tinha vindo para Toronto e que na cidade deles não tinha loja da Disney. Então eu tinha que interpretar a vendedora para vender produtos para essa família. Então foi isso que a gente teve que fazer. Se eu não me engano, depois ela fez mais algumas perguntas sobre a nossa disponibilidade. Perguntou que línguas a gente sabia falar. Não é um pré-requisito, mas é legal saber falar mais de uma língua, justamente porque vai muito turista no Eaton Center. E aí depois, o que eu achei mais diferente foi que ela pediu pra gente cantar uma música da Disney que a gente conhecia no final. Não era obrigatório, mas eu acho que eu me sairia na frente se eu fizesse isso. Eu sou uma pessoa meio envergonhada, assim, de começo. Então, eu nunca me imaginei me passando por essa situação, entendeu? Mas eu pensei, essa vai ser a minha única oportunidade de conseguir essa vaga. Eu posso, me diferenciar das outras pessoas se eu fizer isso, então eu vou fazer. A maioria das pessoas cantou, mas teve algumas pessoas que não cantaram e eu acho que não ter cantado não ajudou elas, entendeu? Então, na hora, me deu um branco, eu esqueci absolutamente todas as músicas da Disney que eu conheço. Eu tenho uma playlist da Disney no meu celular e eu não me lembrava. Mas, enfim, acabei cantando Moana, How Far We'll Go. Cantei só um trecho, não foi a música inteira, mas a gente tinha que cantar meio que interpretando e tal, justamente porque eles têm esse tipo de trabalho na loja, porque como vai muita criança, de vez em quando você tem que interagir com as crianças, cantar junto com elas, então faz parte do trabalho. Então cantei Moana, nem foi a única música que me passou na cabeça. Depois que eu saí da loja eu lembrei de outras 200, porque eu conheço muitas, mas na hora eu só lembrei de Moana e foi isso que eu cantei. Aí ela perguntou se a gente tinha mais alguma dúvida, eu perguntei se teria mais alguma etapa e ela disse que poderia ter uma entrevista individual ou não e que eles entrariam em contrato entre 1 e 2 semanas para dar a resposta pra gente.
Tudo bem, saí da entrevista, eu saí muito confiante, eu achei que eu tinha ido muito bem e, enfim. Isso foi na sexta. Na quinta-feira da outra semana, a Júlia de novo me ligou e dessa vez eu atendi na hora. E ela perguntou se eu ainda estava interessada na vaga, falei que claramente estava. E daí ela perguntou se eu podia ir para mais uma entrevista individual no sábado de manhã. Na verdade, eu escolhi sábado de manhã, baseado nos horários que ela falou. E eu falei que tudo bem, que eu podia, claro, né? E aí, no sábado de manhã, fui pro Eaton Center de novo. E dessa vez, foi só eu e ela. Ela me perguntou... Ela disse, né, que ela precisava conversar um pouquinho melhor comigo. Porque, geralmente, entrevista em grupo não tem como conhecer muito aprofundamente a pessoa. Aprofundamente? Existe essa palavra? Profundamente a pessoa. Então, ela veio conversar só comigo. E daí ela perguntou mais sobre mim, ela perguntou quem eu era, e daí eu falei que eu tinha vindo do Brasil, que eu tinha vindo para estudar. Coincidentemente, ela estudou no mesmo campus que eu, da Centennial, então achei muito legal isso. De novo, ela perguntou por que, né, a Disney era tão importante para mim. Eu contei um pouco da minha história com a Disney desde pequena, esse tipo de coisa. Falei sobre o Walt Disney. Ela perguntou sobre a história do Walt Disney, porque como eu contei que eu admirava muito ele, ela perguntou por que eu admirava ele, e daí eu contei um pouquinho sobre o fato de ele nunca ter desistido, porque pra quem não sabe, a Disney não deu certo logo de cara, pelo contrário, ele até chegou a ir à falência antes da Disney virar tudo isso que é hoje, então eu contei um pouquinho pra elas ver que eu sei realmente. E daí... basicamente, ela falou que eu tava contratada na hora, assim, eu não esperava realmente. Tipo, na hora que ela falou, eu fiquei, gente, será que ela tá falando isso mesmo? Mas ela disse que era uma vaga sazonal, disse que eu precisava, eles iam me mandar 2 e-mails, que eu precisava preencher esses e-mails com os meus dados. Perguntou o tamanho do meu uniforme, porque pra trabalhar na loja você precisa usar um uniforme. Disse falou comigo sobre o Disney Look, mas eu já conhecia por causa do ICT, então eu tô bem dentro do Disney Look, só os brincos que não pode ter mais de um furo, mas daí eu tiro, é tranquilo. E a unha, que eu tava com unha vermelha no dia, mas daí já tirei e já vou achar outra, colar outra, porque não pode esmalte escuro. Enfim, ela disse que eu precisava comprar um sapato preto pra usar junto com o uniforme. E que eles iam entrar em contato comigo para agendar um treinamento que eu vou ter que fazer. Hoje é sexta, então faz uma semana que isso aconteceu mais ou menos. E eu ainda tô esperando eles me ligarem para falar sobre o treinamento. Eu já liguei para lá na segunda para falar sobre o tamanho do meu uniforme, que eu não tinha muita certeza. E ela disse que, né, que eles iam me ligar futuramente para falar sobre isso. Eu não sei exatamente como vai ser o treinamento, nem quando vai ser, mas eu acho que vai ser logo, porque é uma vaga meio urgente. E é isso, foi assim que aconteceu comigo, essa foi a minha experiência. Como eu falei, não é toda empresa que faz um processo assim. Provavelmente é diferente, tem várias etapas diferentes de empresa para empresa, mas comigo foi assim que aconteceu. Espero que tenha ajudado vocês. Quem tem interesse em trabalhar numa Disney Store, eu acho que ao redor do mundo deve ser meio parecido com como é aqui no Canadá. E eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita, era isso que eu queria, era o emprego que eu queria, na loja que eu queria desde o começo. Eu tava mandando pra outras vagas, mas eu queria muito que desse certo na Disney, então eu tô me sentindo muito realizada. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou tentar mostrar um pouquinho da minha rotina. Não posso filmar claramente quando eu estiver trabalhando, mas ao longo do tempo eu venho aqui e vou atualizando vocês sobre como isso está funcionando. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!